Oi, gente. Então, continuando a falar de educação sexual, eu tenho vontade agora de conversar um pouquinho com vocês sobre privacidade. Privacidade de crianças, inclusive. Sabe, eu percebo, eu tenho muitos anos de clínica, né? E eu percebo muitas vezes as famílias se queixando de que um adolescente não está respeitando. Tá xingando, tá invadindo, tá pegando dinheiro sem pedir, tá mentindo, tá tendo esses comportamentos assim. E eu sempre fico refletindo com os pais o seguinte: até que ponto nós, pais, nós adultos, ensinamos pelo exemplo nossos filhos, nossos jovens a nos respeitar? Porque muitas vezes eu vejo o seguinte: adultos, às vezes propositalmente, querem submeter crianças, mostrar quem é que manda. E, gente, é uma lei natural que adulto manda na criança. É uma lei natural, é claro que manda. Por quê? Porque é mais forte, porque é quem está responsável por elas, via de regra, é quem as sustenta, é quem as protege. E são as pessoas que mais amam aquela criança, provavelmente são os adultos daquela família. Ora, por que então que quando essa criança cresce, muitas vezes ela não respeita esses mesmos adultos? E aí eu fiquei com vontade de refletir isso aqui com vocês. E eu fiquei observando o seguinte: algumas vezes em locais públicos a gente vê um pai ou uma mãe trocar a fralda de uma criança no meio de todo mundo. Gente, a criança que usa fralda, geralmente ela não se dá muito conta de que ela está no meio de todo mundo, não. Mas isso a expõe. Isso não é um comportamento bacana, não é legal isso. Hoje em dia já tem nos shoppings, nos restaurantes, nas rodoviárias, para tudo quanto é lado, já tem nos banheiros um trocador, um espaço mais reservado onde um adulto pode limpar, trocar a fraldinha da criança, jogar a fralda fora, limpar a criança direitinho, às vezes até lavar. Muito mais confortável, seguro, discreto, educado, conveniente do que trocar a criança na frente de todo mundo. Isso é um desrespeito. Embora não seja feito de propósito, eu reconheço que não é feito de propósito, mas é desagradável para essa criança, tá? Outra coisa, depois que a criança já está um pouquinho maior, que ela já sabe, por exemplo, comer sozinha, às vezes a pessoa que está responsável por ela naquele momento está com pressa ou está sem paciência de limpar alguma coisa que caia e tal, então começa: anda logo, me dá aqui, deixa eu te dar que é mais rápido, vem cá, eu tô com pressa, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, deixa eu te dar logo essa comida, abre a boca. E começa a dar comida para a criança no ritmo, no seu ritmo, e não no ritmo da criança. Antes disso, já se fez o prato da criança com uma quantidade que eu acho que ela deve comer, que muito raramente está de acordo com a quantidade que ela está com vontade de comer. Eu vejo pessoas fazerem pratos para criança com uma quantidade de comida que um adulto comeria. E a criança tem um estômago muito menor, embora ela tenha um nível de atividade muito intenso e ela cresce muito, então a atividade dela, o metabolismo dela é intenso, ela não precisa comer como um adulto. Então eu vejo muitas vezes a criança rejeitando o alimento, não é porque ela não gosta, ou porque ela é mal educada, ou porque ela é mimada, ela está rejeitando porque ela não quer, porque já deu. Mas está na hora de comer. Ok, está na hora de comer. Existe uma espécie de uma norma nesse sentido. Mas às vezes o apetite dela não está seguindo essa norma. Então ela vai comer porque você quer que coma, porque está na hora, mas ela vai comer um pouquinho. Talvez na próxima refeição ela coma mais. Isso sem contar que às vezes as crianças são obrigadas a comer coisas que elas odeiam. Eu fiz uma live um pouco tempo atrás com a Kelly Lopes, que é terapeuta ocupacional, sobre seletividade alimentar. E aí eu aprendi com ela que às vezes a criança não suporta a textura daquele alimento ou o cheiro daquele alimento, alguma coisa naquele alimento, ela não suporta, é muito difícil para ela. E aí é muito violento a gente obrigar, por melhor que seja a intenção. Gente, obrigar as pessoas a fazer coisas é violento
independente da intenção da gente, tá? E qual o contato disso com a educação sexual? Crianças têm direito à privacidade. Então, a menos que ela chame, não invada o banheiro quando ela está usando o vaso. Não entre com uma outra pessoa dentro do quarto dela quando ela estiver nua ou quando ela estiver dormindo. Procure bater na porta. Trate o seu bebê, a sua criança, como você gosta de ser tratado, com respeito. Porque ela pode até não entender que você está sendo desrespeitoso, mas ela fica constrangida. E ela pode, nesse constrangimento, criar um monte de ideia esquisita a respeito do próprio corpo, da própria sexualidade. E a gente não vai saber que ela está criando ideia esquisita, porque ela não vai chegar e dizer, então, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Aquele dia que eu estava me tocando debaixo do lençol e você abriu a porta, eu cheguei à conclusão que eu sou uma pessoa péssima e que quando eu morrer eu vou para o inferno. Ela não vai fazer isso. Ela vai guardar aquilo lá no fundinho dela, tá bom? Vamos procurar tratar as pessoas com mais respeito? Agora, então, nós estamos falando, hoje eu estou falando, no meio de uma pandemia, né? Tem muita gente em quarentena. Gente, mais do que nunca, a gente precisa ter respeito à privacidade um do outro. Estamos muitos dentro de casa há muito tempo, ok? Um beijo. Obrigada.